Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. E, cara, às vezes, algumas, ó, eu não tô aqui querendo apoiar LGBTfobia. Se bem que eu faço piadas homofóbicas enquanto humorista, minha consciência não pesa sobre isso, não. Nem quero apoiar racismo de verdade, nem quero apoiar. Mas assim, por exemplo, eu dizer que, tomando como parâmetro os direitos humanos, que uma cultura fundamentalista islâmica é moralmente inferior à cultura ocidental, vão me chamar de preconceito. Mas irmão. Você quer dizer que é melhor pra uma mulher morar no Irã do que no Brasil? Assim, a vida... Lógico, né? Você tá num país que, primeiro, é uma ditadura e que ela é contra uma ditadura religiosa, fundamentalista, e que eu não tenho a menor dúvida de que boa parte da sociedade está sofrendo com aquilo. Sim. Né? Então, é lógico que você vai ter segmentos da sociedade que apoiam esse movimento fundamentalista. Né? Agora, não vamos ignorar que tem uma série de pessoas ali que elas estão simplesmente sendo reféns de um regime. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que eu sempre falo, a questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, você fala, aquele pessoal é tudo alienado. Não é por opção deles. Entendeu? Eles são alienados, é verdade. Há uma propaganda e uso da força, né? Aliado dos dois. Né? Eles são alienados, é verdade, mas não é por opção deles. Existe um grupo que lucra, que tem interesse em manter uma sociedade inteira alienada. E eles têm o poder da força. Né? Então, quando você vai nesses países fundamentalistas, quando você fala é uma cultura, na minha opinião, de fato é uma cultura, mas não uma cultura de toda uma sociedade. É a cultura de um grupo extremista que impõe essa cultura na sociedade, entendeu? Sim. Se você deixasse a sociedade livre, totalmente livre, eu garanto pra você que esse grupo não ia representar 20%. O Irã já foi livre, né? Entendeu? Não vai representar, porque o resto das pessoas, elas querem ter liberdade. Entendeu? Aí vai ter as pessoas falando, eu quero ser da religião tal. Tá bom, você vai ser, faça o que você quiser, a reza que você quiser, como você quiser, no horário que você quiser. Você tem essa liberdade para você fazer. A partir do momento que você impõe isso para uma sociedade, a gente não pode falar que a sociedade inteira é daquele jeito. Sim. Boa parte dela é refém de um processo que ela não pode ir contra. Entendeu? Sim. Então, você vê, uma moça no Irã, se ela tira o hijab dela lá na rua, ela vai presa pela polícia moral. Teve uma que foi espancada até a morte. Entendeu? Né? Então, assim, ela não tem a opção. Né? Então, eu acho que é um risco a gente categorizar uma cultura inteira, ou dizer que todas aquelas pessoas são daquela cultura, entendeu? Eu acho que isso é um risco. Sim. Eu acho que a gente corre o risco de generalizar demais. Tá. Eu acredito que a gente tem que sempre considerar que quando a gente vai para esses países fundamentalistas, eles não são uma democracia. Entendeu? Não são a representação do pensamento da maioria, né? Aquela cultura, ela está sendo imposta na sociedade. As pessoas, boa parte, estão seguindo porque está sendo mandado. Muitas delas acreditam, lógico que acreditam, mas da mesma forma, como quando eu estive na Coreia do Norte, conversava com quem eu conseguia conversar, e eles acreditam com todas as forças que a Coreia do Norte é o melhor país do mundo e que ele é invejado pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos quer derrubar porque ele tem, assim, birra do poder e da importância que a Coreia do Norte tem para o mundo. Então, é a realidade? Não é, mas eles acreditam nisso, porque eles foram ensinados dessa maneira. É o que eles acreditam. Se você perguntar para eles, isso faz todo sentido. Entendeu? Mas eles estão enganados. Né? Então é triste, no final é triste, porque a pessoa foi manipulada. Né? Você acredita, então, que boa parte dos algozes da liberdade, não estou dizendo nenhum líder supremo assim, não estou falando de Kim Jong-un ou do Ayatollah, não sei lá das quantas, mas você acha que boa parte da população que apoia essas pessoas que têm um pensamento opressor e totalitário sofreu uma lavagem cerebral? Então, mesmo ela sendo algoz, você acha que ela pode ser vítima também? Eu acho que assim, a gente corre o risco de sempre ir para caixinhas, entendeu? Sim. Tipo, essas pessoas cabem nessa caixinha, as outras cabem naquela caixinha, esse grupo é assim, esse grupo é assado. E eu acredito que as pessoas, elas são muito únicas, muito dinâmicas, entendeu? Então você conversa às vezes com uma pessoa
extremamente humilde, que ela é devota de Nossa Senhora de Aparecida com minha avó. Minha avó ela era evangélica e devota de Nossa Senhora de Aparecida. Você fala, como? Mas ela quer. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que não fazem muito sentido, Sim. mas a pessoa é o que ela acredita. Né? Então, às vezes, você tem pessoas que são extremamente, por exemplo, intolerantes, por exemplo, com violência. Então, para ele é aquela coisa de ter que, né, o bandido bom e bandido morto, aquela coisa tal. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que você fala, totalmente reacionária. Aí você vai conversar com ela sobre questões sobre LGBT, não, pra mim isso não tem problema não. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não estão todas elas em caixinhas. Mas as pessoas que têm interesse em manipular o povo para atingir poder, elas colocam as pessoas em caixinhas. Sim. Entendeu? Então ela vai chegar para você e falar assim, você é conservador ou você é progressista? Daí você fala, por que eu tenho que escolher? Entendeu? Daí você fala, eu acho que eu sou mais conservador. Então, conservador pensa assim, 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 assim. Você tem que pensar assim. Daí você fala, mas eu não vejo problema, por exemplo, com liberação de maconha. Não, mas peraí, você não falou que você é conservador? Conservador não libera maconha. Então, aí o discurso vai fechando numa onda de pertencimento, entendeu? E a pessoa ela vai se moldando para caixinhas que pessoas que têm interesse em controle do poder colocam essas caixinhas. Sim. Então, a polarização que a gente vive hoje, que é uma polarização muito tóxica, você tem 32 anos. 32. Eu não sou muito mais velho, mas assim, eu vivi uma época que a questão da política era muito discutida, mas as pessoas não estavam tão colocadas em caixinhas dessa maneira. Existia direita e esquerda, não como é falado hoje, entendeu? Mas existia aquela coisa mais tipo, mais o comunista, entendeu? Tanto é que o que a gente tinha de direita na época era uma social-democracia, que era um PSDB, né? Que era uma coisa mais leve. Então, assim, mas você não tinha essa coisa tão engessada. As pessoas tinham mais liberdade. Então, era muito comum, por exemplo, as pessoas, tipo, pessoas da igreja, como eu era da igreja, e adorava Cazuza, adorava Fred Mercury. Entendeu? Rock, é homossexual, mas eu não ligo. Não é problema meu, entendeu? Hoje já existe aqui, não. Isso daqui, esse tipo de música, quem ouve é o pessoal de direita. Esse tipo de música, quem ouve é o pessoal da esquerda. Esse tipo de comédia é pro pessoal da esquerda. Esse tipo de comédia é pro pessoal da direita. Entende como as coisas vão se fechando em caixinhas? Cara, é importante você falar isso, porque, a minha colocação, que eu queria dizer que, pela minha visão, o modo de vida do Oriente Médio, desses países, é inferior ao modo de vida ocidental. Uhum. Em termos de liberdade, então, com certeza. Só que corre o risco de colocar realmente, como você falou, toda aquela população numa caixinha, e é uma coisa que eu combato, e é bom você falar, porque me lembra, que é uma coisa que eu combato, porque por eu ser fazer humor negro, humor ácido, seja lá como você queira chamar, as pessoas querem me colocar como bolsonarista, isso me tira a paciência, velho. Entendeu? Eu passo por isso o dia inteiro. E não é porque eu tô querendo ser aceito porque quando eu falo que não quero mostrar, é simplesmente, cara, eu sou uma pessoa livre. Sim. Eu sou uma pessoa livre. Qual é a parada, assim? Eu não me identifico com o bolsonarismo por N questões, eu não gosto. Mas, obviamente, que eu não sou um cara de esquerda. Claro, minha antipatia pela esquerda é maior do que pela direita. Mas não é porque, vamos supor, Hitler matou 6 milhões... que Saddam Hussein é uma boa pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, eu não gosto de um, mas eu também discordo de outros. Pô, o cara acena com a ditadura militar, irmão. Eu sou, se eu milito em favor da liberdade, com a minha comédia ou com a minha vida, os meus ideais, eu não vou concordar com isso, sabe? E as pessoas querem me colocar o tempo todo. Aí, quando eu falo que eu não sou, elas acham que eu tô lacrando. Quem tá lacrando é você, irmão. Eu que tô sendo mais... Eu falei que eu tenho colhões, velho. Eu tenho uma cachumba moral que eu desagrado o meu público, brother. E aí quando você se nega a entrar em caixinhas, fala assim, eu quero ter liberdade para ter opinião sobre coisas de forma isolada. Isolada, exatamente. Eu não quero fazer uma caixinha. Eu quero concordar com... Por exemplo, na minha opinião, eu acho que a igreja, embora hoje eu não faça parte de nenhuma igreja, eu acho que a igreja, ela tem um papel fundamental para a sociedade no sentido de trazer para as pessoas mais simples, pessoas mais humildes, um senso de pertencimento, uma esperança, entendeu? Tem vários pontos, de vários valores que elas conseguem aprender na igreja, levam para a família. Então, para mim, isso tem um valor. Ao mesmo tempo,
Tem um monte de igreja picareta. Sim. Tem um monte de cara que é bandido e tá montando a sua igreja. Sim. Entendeu? Eu não tenho que ficar passando pano pra eles porque eu concordo na igreja. E eu também não tenho que falar que igreja não presta porque tem esses caras. Exato. Entendeu? Então, tem os bandidos, tem os picareta, tem os caras que não prestam, mas ao mesmo tempo a igreja tem um valor importante pra sociedade. Eu posso ter essa opinião. Entendeu? Tipo, eu não preciso me fechar numa caixinha. Daí você fala, você é isentão, graças a Deus. Entendeu? Que eu sou isentão. Porque eu consigo ter um pensamento isento. Isso não deveria ser uma ofensa. Mas entendeu? A impressão, cara, que eu tenho que a maioria da sociedade é ovelha, bro. E as pessoas acham que pra você ser independente, que tem uma visão elitista também, você tem que ter um grande, um grande background intelectual, você tem que... Não, cara, não. Você percebe o senhorzinho, como você falou, a pessoa que às vezes é da igreja, uma pessoa sem tanta... uma pessoa antiga, sem tanta leitura, e ela tem posições firmes sobre determinados temas. E é isso, cara, é só você... E se você quiser em determinado... Tá, você pode concordar também. Pode ser que eu concorde com algo que Bolsonaro fale, concorde com algo que Lula fale e discorde de coisas deles. Eu acho que você não precisa seguir uma ideologia de mercado, né? Toma aqui o seu pacotinho de ideologia e abrace tudo. Não, e a partir do momento que é natural que, assim, o que a gente tem no meio quando a gente fala entre direita e esquerda? Você vai ter os liberais, que, em tese, parte da pauta dos liberais, no que diz respeito a costumes, fica um pouco mais para centro-esquerda, porque está mais voltado para a liberdade, recebe muito melhor questões como LGBT, inclusão, essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando fala de propriedade, quando fala de economia, acaba indo um pouco mais para o lado da direita, né? Então você fala, então você é liberal? É muito provável que eu me simpatize mais com as coisas, mas eu também não quero esse rótulo pra mim. Porque senão eu vou ser obrigado a concordar com tudo, eu também não quero. Entendeu? Eu não quero. Agora, eu quero ter liberdade pra falar com isso. Disso daqui, pontualmente, eu concordo. Disso eu discordo, entendeu? É isso que eu quero. Convenhamos também que, assim, o manipulador geralmente é o cara do Estado, que quer que você se enquadre na caixinha. Ele quer isso por uma questão de poder. Mas também pra gente é mais fácil. Por exemplo... Meus vizinhos, eu tenho vizinhos que são homossexuais. Cara, eu fico o tempo todo pensando, que ele não veja minhas piadas. Porque eu faço cada piada escrota de gay. Eu não sinto nenhum peso na consciência, porque eu entendo, é minha visão sobre comédia. Só que eu não queria também que os caras pensem que eu vou tratá-los mal por conta do recorte que ele vê no Instagram, sacou? Mas, assim, infelizmente, porque assim, é um risco que você corre quando você faz uma piada. Mas nessa linha do humor negro e tudo mais, é o risco que você corre de alguém se ofender. Entendeu? É um risco que você está correndo, né? Muitas pessoas vão levar de boa, algumas pessoas não. Isso, tipo, é um risco. Né? Quando você se propõe a fazer esse tipo de humor, é um risco que você está disposto a correr. Né? Algumas pessoas não tem como abraçar todo mundo. Você escolheu fazer esse tipo de humor. Um monte de gente vai adorar, um monte de gente vai levar de boa. Um monte de gente não vai se incomodar, um monte de gente vai entender a proposta da piada, mas algumas pessoas podem se incomodar e podem se ofender, né? Então, é do risco, não tem muito o que fazer, entendeu? Você escolheu, né? Da mesma maneira que quando você pega alguns humoristas chapa branca, que ele abriu mão do humor, abriu mão da criatividade dele, para ele não ofender um grupinho que ele quer fazer parte daquele grupo. Porque ele sabe que se ele não seguir a cartilha daquele grupinho, ele tá fora. Então ele também fez essa escolha. Ele fez uma escolha de se espremer, para caber dentro daquela caixinha, porque ele tem interesse naquela caixinha. Entendeu? Ele tem interesse. Algumas portas vão se abrir para ele vai ter determinados convites, ele tem interesse em estar naquela caixinha. Entendeu? Então, no final, é um risco, né? Tipo... e se você tiver a oportunidade de algum dia conversar com eles e explicar, talvez isso valha a pena. Talvez não, talvez piore. Também não dá pra saber. Não dá pra saber. Em geral, tem uma boa relação. Eles, não sei se vocês já viram minha piada, eles sabem que eu sou comediante, mas mas é o risco e eu tô disposto a abraçar, porque eu acho que a comédia vai ter o homossexual que gosta, vai ter o homossexual que não gosta e tá tudo certo.